Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, já no início do vídeo não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo aí no canal, de verdade mesmo, vocês são top demais. Bem, vamos lá então. Eu poderia ter feito esse tipo de vídeo aqui um por dia, vamos dizer assim, mas eu pensei assim, cara, vamos fazer tudo de uma vez, e aí a gente já fica meio que livre disso daí de uma vez só, né? Que é o All-Star Weekend, que tivemos agora nesse final de semana que acabou de passar. Pra quem não sabe, o All-Star, ele não é da NBA, né? Ele não é somente o jogo das estrelas no domingo, né? Ele é todo um final de semana, né, com eventos diferentes em dias diferentes. Então, vamos lá, começando pela sexta-feira. Nós tivemos dois eventos na sexta-feira. Primeiro, jogo das celebridades, que tivemos o time Bonds versus o time Rice, né, que eram os capitães de cada equipe. O vencedor foi o time Bonds por 66-55 e o MVP foi o ator Home Flynn, do time Bonds. Jogou realmente bem, cara. Eu assisti o jogo, o cara realmente sabe jogar, sabia o que estava fazendo. E como segunda atração, tivemos o campeonato do Rising Stars, que são os novatos primeiro e segundo anistas, e tivemos um time da G-League, então foi no mesmo formato que foi o All-Star Game desse ano. Esse formato da G-League, né, do Rising Star, na verdade, ele já foi utilizado no passado, esse sistema de semifinal e final. Então, sendo que os dois jogos da semifinal eram até 40 pontos e a final era até 25 pontos, e o campeão desse campeonatinho iria para o All-Star Game do domingo, tá bom? Então foram, que nem eu mencionei, 4 times, sendo 3 do Rising Stars e etc. A final do campeonatinho foi entre o time C e o time da G-League, com o MVP para Stephen Castle, do San Antonio Spurs. O time do Chris Mullins, ou seja, o time C, venceu por 25-14 o time da G-League e teve a oportunidade de enfrentar o time do Shaq no jogo das estrelas. Bem, indo para o sábado, tá? No sábado tivemos 3 eventos e aqui o negócio ficou interessante, ficou bacana. O evento de sábado ele foi bacana por algumas coisas que aconteceram que a gente vai passar aqui, ó. O primeiro foi o desafio de habilidades. O desafio de habilidades ele consiste no quê? Você fazer algumas tarefas em menor tempo, tá? Basicamente é isso. Só que qual que foi vamos dizer assim, o chamariz que eu falei assim, caramba, pelo menos teve alguma coisa que, né, mexeu aqui e ficou bacana de você assistir. Houve uma desclassificação na equipe de San Antonio no desafio de habilidades, que era composta por Victor Wembanyama e Chris Paul. E antes de eu falar qualquer coisa, eu já vou colocar aqui para vocês verem. Vamos então verificar o que aconteceu para desclassificação da equipe do San Antonio Spurs no desafio de habilidades, beleza? Vamos lá. Só voltar aqui no início e play. Então, ó, o desafio de habilidades é isso, ó. Você pega, joga a bola aqui e o próximo aqui, ó. Aqui que foi o negócio, ó. A forma, ó. Você tá vendo o Victor Wembanyama? A forma que ele jogou? Aí ele foi, joga de novo aqui na bola e faz a bandeja. Aí vai o companheiro dele, o Chris Paul. Aí ele vai, faz a mesma coisa, né, que é o passe picado no chão. Vai, faz o passe direto ali. Aí, ó. Ele pegou. E aqui, ó, como eu falei pra vocês, é por contagem de tempo. Então o tempo dele estava ótimo, 40 segundos. Aqui, ó, ele foi, fez a bandeja. A reação do público na hora foi de começar a vaiar. Os jogadores, ó, Donovan Mitchell já mostrou, já que ele né, rejeitou, né, vamos dizer assim, essa atitude, né, não gostou. E o público, no geral, também não curtiu a atitude dos jogadores. Mas aí, qual que é o problema, então,
que, né, o público, né, não gostou e etc. E que gerou a desqualificação da dupla. Bem, pelo que foi mencionado na transmissão, tá, da própria ESPN, né, que os comentaristas lá estavam fazendo a leitura do livro de regras, na regra do All-Star Game, do desafio de habilidades, fala que é necessário você fazer um chute válido, ou seja, jogar a bola na cesta de maneira válida. Vamos falar dessa maneira. E, segundo a interpretação da comissão, né, da NBA no momento, falou que essa atitude, né, essa forma que eles jogaram a bola, não foi um chute válido. Vamos falar dessa maneira. O problema é o seguinte, né, até para complementar essa história. Tivemos duas vertentes acerca delas. A primeira foi essa que eu falei para vocês acerca da organização, indo lá e falando pro Chris Paul e pro Victor Wembanyama que eles estavam desclassificados, etc, etc, etc. A segunda foi a que o Draymond Green deu em entrevista no próprio sábado, falando que ele viu o Victor Wembanyama conversando com pessoas, né, da NBA ali, da comissão da NBA, perguntando se era possível realizar o desafio da forma que ele realizou. E diz o Draymond Green que a galera da NBA deu positivo para ele. Ou seja, ele foi pesquisar antes de realizar o ato. Não foi que ele simplesmente verificou uma possível brecha no regramento e foi lá e tentou burlar ou trapacear ou coisa do tipo. Não, ele pesquisou, ele conversou com as pessoas responsáveis e os responsáveis falaram que era permitido fazer isso, porque não é obrigatório que você faça a cesta. Você tem que chutar a bola, as 3 bolas. Se você, por exemplo, acertar na primeira, você já vai para a próxima estação. Só que se você não acerta, você tem que chutar as 3. Então eles pegaram e jogaram as bolas, né? Jogaram fora as bolas da maneira que foi mais rápido para ganhar tempo. Só que daí desclassificaram eles. Então nós temos duas vertentes. A organização que desclassificou, falando que tem essa questão na regra, que era necessário ter um lance válido da bola. E essa linha de essa vertente do Draymond Green, que ele pegou e falou que viu o Victor Wembanyama conversando com a organização da NBA, e a NBA dando, positivando essa ideia dele. Entendeu? E a ideia partiu do próprio Wembanyama, tá? Não foi do Chris Paul, foi do próprio Wembanyama. O Wembanyama, ele assumiu a responsabilidade. E até no final, ele disse o seguinte, que não se arrepende de terem tentado encontrar uma brecha na competição. Ele disse que eles não estavam procurando fazer o mínimo esforço, mas em vez disso queriam encontrar a melhor maneira de vencer a competição. E quem foi o campeão do desafio de habilidades foi a dupla de Cleveland, que foi o Evan Mobley e o Donovan Mitchell. Depois, nós tivemos o desafio de 3 pontos. O desafio de 3 pontos chamou a atenção porque nós tínhamos a possibilidade de ter um tricampeão, que era o Damian Lillard. Damian Lillard foi lá e não conseguiu se classificar para as finais. São 2 fases. E no final das contas, quem ganhou foi o Tyler Hero, do Miami Heat. E o que chamou a atenção é que o Damian Lillard, depois do desafio de 3, ele também falou que se aposenta do desafio das cestas de 3 e não vai participar mais. O terceiro e mais esperado evento da noite foi o desafio de enterradas. Esse daqui foi o mais esperado do sábado, com certeza. Sem nenhum nome de impacto, vamos dizer assim, nenhum nome grande, nenhum jogador famoso, vamos dizer assim, para disputar. O torneio foi vencido pelo Mac McCollum pela 3ª vez seguida, e o jogador é o primeiro a fazer esse feito na história do All-Star Game. Outro jogador já foi tricampeão, mas não de maneira consecutiva. O McCollum foi campeão de maneira consecutiva, 2023, 24 e 25. Um fato curioso é que na sua carreira como profissional na NBA, ele tem somente 2 dunks, enquanto na carreira dele ele tem já 3 campeonatos de enterrada já empilhados um em cima do outro. Detalhe que eu mencionei na carreira dele na NBA, porque o McCollum, ele é jogador da G-League, ou seja, da 2ª divisão da NBA. Bem, a dunk mais absurda do torneio, na minha opinião, foi obviamente do próprio Mac, que ele salta um carro, mano. Essa foi a dunk do McCollum.
no campeonato de enterradas. Mano. Ó, de novo. Com essa dunk aqui ele ganhou 50, né, que é a nota máxima. E assim, não foi a primeira vez que um carro foi saltado no All-Star Game, tá? O Blake Griffin já fez esse tipo de dunk, mas a dele foi muito mais simples, porque ele colocou o carro de frente assim pra ele, né? De lado, na verdade, né? De frente ele estaria assim. Colocou o carro de lado e pulou sob o capô do carro. Então é uma dunk foda, mas um pouco mais fácil. Enquanto o McCollum, ele pula o carro por cima do teto e ainda pula uma outra pessoa que estava com a bola por fora do teto solar do carro e danca de costas, mano. Muito mais embaçado do que a dunk do Blake Griffin. Com isso, o McCollum, que nem eu mencionei, é tricampeão e declarou a sua aposentadoria. Ele não vai mais jogar o campeonato de enterradas. Mas houve uma repercussão no Twitter ou no X, se vocês quiserem falar, que chamou muito atenção também, que foi o seguinte: o Ja Morant, né, que não participa, mas é um cara que danca extremamente bem, que até nessa temporada falou que não iria mais dancar e etc, porque é muito perigoso. Ele já voltou a dancar, já dancou outras vezes e tal. Ele publicou no X, falou assim: rapaz, essas dunks do McCollum estão me fazendo ter o interesse de dancar de novo. E ele faz o quê? Ele chama para participar junto com ele o Zach LaVine e o Aaron Gordon. E aí o Giannis Antetokounmpo, ele até respondeu a esse tweet do Ja Morant falando o seguinte: se você participar, eu participo contigo. Pode ser que ano que vem tenhamos aí nomes interessantes no campeonato de enterradas, que são os nomes mais chamativos da NBA, porque nenhuma grande estrela tem participado das últimas edições. É muito mais interessante você ter o campeonato de enterradas com os caras famosos, né, mano? E espero que ano que vem tenhamos dessa maneira. No domingo, nós tivemos o principal evento, o principal jogo, que é o jogo das estrelas, o jogo dos principais jogadores. Bem, a gente já começou, né, o evento do domingo, já não de uma maneira muito bacana, porque o LeBron James, horas antes da partida, né, numa conferência lá que ele fez, né, numa conferência com a imprensa, etc., ele informou que ele não jogaria porque ele tá com dores no tornozelo e no pé. Então ele preferiu se manter, vamos dizer assim, se resguardar para não jogar por causa disso. Eu vi algumas opiniões de jogadores, etc., meio que passando assim por cima, falando assim: pô, mano, poderia ter avisado antes, né, que você ia se resguardar e etc, por causa que daí você tirou a vaga de uma outra pessoa que poderia ir disputar e etc, né. Sendo que, mano, pra ser bem honesto, com a intensidade que a galera joga, ele não ia lesionar mais, tá ligado? É a minha humilde visão, tá? Na minha humilde visão. Então o LeBron James, ele preferiu dar preferência para a equipe do Los Angeles Lakers, vamos dizer assim. Beleza, a opção do cara não tá errado, mas eu acho que eu vou um pouco também nessa linha, mesmo eu sendo fã do LeBron James. Pô, o cara poderia ter avisado antes, sabe? Poderia ter falado, vai com uma semaninha de antecedência, sabe? Pô, mano, não tô muito bem, coloque em outra pessoa, tá ligado? Acontece. Mas acabou acontecendo isso, então assim, ele não participou. Né, ele foi lá, ele tirou a foto com a equipe dele lá, sem o uniforme e tal, etc. Bem, e aí nós tivemos o que então? Nós tivemos o time do Charles Barkley contra o time do Kenny, ou seja, o time dos estrangeiros contra o time dos novatos, vamos falar assim, dos novatos, né? Os jogadores que tiveram menos aparições de All-Star Game. E aí tivemos o outro jogo, a outra semifinal, que foi o time do Shaquille O'Neal contra o time vencedor do Rising Stars. Aí o time do Shaquille, puta, ganhou
e o time do Charles Barkley também acabou vencendo. Houve um pouco mais de competitividade nesse formato, tá? Eu acho que os times jogaram com um pouquinho mais de intensidade, não foi aquele negócio pra valer, mas jogou com um pouquinho mais de intensidade, foi bacana, foi mais legal do que o do ano passado. Aqui também o ano passado, né, meu irmão? O ano passado foi ridículo, vamos falar a verdade, né? Que então, assim, como a régua tava lá embaixo, qualquer coisa que eles fizessem um pouquinho acima disso já estaria bom. E aí na final, o time do Charles Barkley contra o time do LeBron James, tranquilamente... Do LeBron James, não, do Shaquille O'Neal, perdão. Contra o time do Shaquille O'Neal, tranquilidade, 41-25 pro time do Shaquille O'Neal, que me surpreendeu, não, né, obviamente era o time mais qualificado no que tange a nomes, tá? Mas ficava, eu até levantei isso no vídeo, eu falei assim, se os caras jogarem um pouquinho mais a sério, é pros caras vencerem, pra falar bem a verdade. E olha que o time do Shaquille O'Neal não tinha center, hein? Kevin Durant tava jogando como center, pra você ter uma noção. Mais 41-25, Stephen Curry eleito o MVP. E só mais um detalhezinho aqui que foi, né, teve uma certa polêmica, essa questão de tempo, cara. Eu vi várias contas, né, principalmente no Instagram, falando de vários tempos diferentes, mas assim, teve uma que eu vi no Basket Talks que eu preferi seguir um pouco mais essa linha. Eu acho que ela tá um pouquinho mais certa, eu acho. Que foi a seguinte, a proporção. Nós tivemos entre os 3 jogos, 30 e poucos minutos de partida. Somando os 3, as 2 semifinais e a final. E entre pausas e comerciais, sabe? Teve apresentação musical, homenagem pros caras da TNT... e série de comerciais, etc, etc, etc. Cara, 2h30, mano. Cara, isso é realmente negativo, na minha opinião, porque é a NBA repetindo a fórmula que não está dando certo. Que no início do ano foi comentado, tá caindo audiência, não tá mais tão bacana. E aí uma das coisas que foi levantada foi isso. Cara, é muito tempo de intervalo, muito timeout, muita propaganda, etc. Se você assistir um jogo de 48 minutos, você tem que ficar 2h30 a mais assistindo com propaganda, etc, etc, etc. E no final das contas eles acabaram repetindo a fórmula. Então, no final das contas, não adianta você solicitar para os jogadores joguem com mais vontade e tacar 2h30 de pausa e intervalo, porque não vai ser interessante da mesma maneira, cara. Fechou, pessoal? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima!